que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Eu penso que muitos de nós temos condições de cantar essa mesma música e dizer: isso também aconteceu comigo, isso aconteceu na minha vida. E que graça a gente teve, graça de aprender a confiar em Deus, a rezar desde os primeiros momentos. Eu penso que desgraça é uma pessoa nascer, viver e até morrer com longa vida, sem ter aprendido a se relacionar com Deus como um Pai do céu. Pai do céu. Foi assim que Jesus nos revelou ser o rosto de Deus. Que triste uma pessoa não ter tido essa introdução à convivência, ao relacionamento, ao carinho com o Pai do céu. E nós que tivemos esta graça, temos então maior responsabilidade de estar atentos ao nosso redor. E penso particularmente aqui nos e nas catequistas que trabalham com crianças. Para mim, um dos trabalhos mais bonitos na igreja que alguém pode fazer. Por quê? Porque continua o trabalho de Jesus. Catequista mesmo é Jesus. O que é catequista? É aquele que faz ecoar a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então Jesus veio para fazer ecoar no mundo a vontade de Deus a nosso respeito. Então alguém assumir essa função de Jesus, educando as crianças, que beleza, e que garantia de termos crianças saudáveis, que nasçam assim confiantes, superando as dificuldades, que dificuldades todo mundo tem, mas que nasçam assim na certeza de que há um amor do Pai que as envolve. E jamais a querer apresentar à criança o medo, como se o Deus eterno fosse um Deus que castiga. O castigo é consequência. É a mesma coisa se eu como demais, como consequência eu fico com dor de estômago. Se eu dirijo mal e não cuido do trânsito, o acidente é uma consequência do meu descuido. Da mesma forma, se alguém não ama Deus, não quer Deus conscientemente, Deus respeita essa vontade. Agora, a gente sabe que muita gente não teve oportunidade, ninguém lhes ensinou, ninguém nos introduziu no caminho do amor. Então, benditos os pés daqueles que evangelizam, que levam as sementes da Boa Nova. Eu falei de catequese com criança, mas aqui vale todo o trabalho com criança. Então, eu penso que deveríamos apoiar mais essas religiosas que se dedicam a elas, dão a vida para cuidar de filhos que não geraram, mas que passam a ser seus. Aqui também acontece a multiplicação, o cêntuplo de que Jesus dizia, de quem deixar pai, mãe, família e tal, por minha causa ganhará o cêntuplo já nessa terra e depois da vida eterna. Então o cêntuplo está aí. Quem começa a se dedicar às crianças, começa a descobrir uma nova forma de maternidade, tão verdadeira, tão real e até, diria, às vezes, mais significativa do que a maternidade biológica. Portanto, o que temos que fazer? Um mutirão em favor da criança, de proteger, cuidar, para que o mal nos afaste. Eu, ao longo da minha vida de pastor, fui entendendo por que Jesus foi tão severo nas advertências contra aqueles que prejudicam, que ferem a alma, a dignidade de uma criança. Porque o resultado acaba sendo levado para a vida toda. A vida dessa pessoa fica marcada, negativamente marcada, e é muito difícil ela superar esses traumas. Por outro lado, fazer o bem também. Se você fez bem a uma criança, ela cresceu e ela vai capaz de te falar tudo aquilo que você fez, porque aquilo ficou positivamente marcado. Imagine se você a introduz nos caminhos de Deus, a amar a Deus, a conhecê-lo, a louvá-lo. Que bem você terá feito para esta pessoa. Para que você se una com toda a sua disposição nesse mutirão em favor das crianças, as preferidas de Jesus,
especialmente aquelas mais feridas, mais magoadas, eu vou dar a bênção. Mas uma bênção que eu quero que o Senhor estenda hoje sobre cada criança. Seja Ele fazer aquilo que fez com aquelas crianças que lhe foram apresentadas. Que Ele ponha as mãos e as abençoe, abraçando-as. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fique na paz do Senhor Jesus.